Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Quem mais aí já teve aquele sonho de se tornar um caça-fantasmas? Eu não, porque eu morro de medo, eu gosto só de assistir mesmo, fico de longe e tal. Principalmente ali nos anos 80, depois que eles lançaram o filme e ele foi um grande sucesso, né? E naquela época não tinha jeito, todo mundo queria ser um Ghostbuster. Caça-fantasma, o que foi que você tá rindo de mim aí? O que você tá rindo? A partir de agora, renasce o gringo. Só pra você ter uma ideia, o filme foi por muito tempo a comédia de maior sucesso nas bilheterias de todos os tempos. Ele teve um orçamento de 30 milhões de dólares e rendeu mais de 290 milhões de dólares pro estúdio. Ele só perdeu esse título cerca de 6 anos depois, quando estreou nos cinemas a comédia Esqueceram de Mim, que essa aí é boa também, depois a gente pode fazer um vídeo sobre isso. E até hoje em dia, muita gente ama os Ghostbusters, e não é à toa que tem um novo filme da franquia, depois daquele flop de 2016 que doeu, agora não dói. É sempre legal quando a gente fala assim, fala mansa, a gente só lembra dessa música, né? Será que eles têm outra música? Mas eu tô rindo toda. Mas ó, como eu assisti o filme, eu preparei um especial com as melhores cenas que você tem que ver antes de você ver o outro filme. Porque se o filme é bom sozinho, imagina se você entender as referências, né? Então isso você vai ver hoje no Nerd Show. E até hoje em dia tem muita gente que ama os Ghostbusters. E não é à toa ter um novo filme da franquia, que é Ghostbusters Mais Além. Para quem não conhece, Caça-Fantasmas ou Ghostbusters conta a história de 3 cientistas que depois de perderem o emprego na universidade, decidem se tornar caçadores de fantasmas. Uma coisa comum, né? Hoje em dia, principalmente com o desemprego. Tá assim. Eles juntam várias de suas pesquisas sobre o sobrenatural para construir equipamentos nessa batalha contra os mortos e poder salvar toda a cidade de Nova York e até mesmo o mundo. Porque você sabe que os Estados Unidos é o mundo, no final das contas, nos filmes, né? Uma das primeiras cenas do filme é quando a gente vê o personagem Peter Venkman, interpretado pelo Bill Murray, fazendo um teste de choque na faculdade. Mas errou. Logo de cara, a gente percebe que ele tá trapaceando, que ele só queria mesmo era dar em cima da menina loura, né? Mas você sabia que esse experimento foi baseado em um experimento real? E ele se chama a experiência de Milgram. E não tinha nada a ver com coisa sobrenatural, fantasma, nada disso não. O experimento original tinha o objetivo de analisar como que as pessoas normais obedeceriam ordens de autoridades, mesmo que fossem ordens bem doidas assim, tipo pra machucar alguém, sabe? O objetivo era verificar o quão fácil uma pessoa comum podia ser influenciada a fazer essas atrocidades. Aparentemente bastante, né? Porque se você ligar o jornal aí, então você olha só essa minha pessoa aí na Marginal Pinheiros, isso aí que conhece. Já no filme, o objetivo dessa cena era para ver como que a audiência ia reagir vendo o personagem principal aplicando choque em outras pessoas sem um motivo muito bom para isso. O bom é que isso não influenciou muito no personagem e muita gente ainda considera o Peter Venkman como o favorito. Aliás, você sabia que ele quase foi interpretado por outro ator? O que acontece é que esse papel foi escrito pro ator John Belushi, que infelizmente acabou morrendo antes de ter a oportunidade de interpretar o personagem. Daí depois disso, vários outros fizeram testes, mas no final foi o Bill Murray quem acabou ficando com o papel. Inclusive, digam as más línguas aí que custou aparecer pra gravar, assim, ninguém sabia se ele ia ou não ia, mas no final ele tava lá 9 horas da manhã para gravar. E ele foi tão bom interpretando o Venkman que a maioria das falas dele foram todas no improviso. E por que essa cena vai te ajudar no novo filme? Me agradece depois, tá? Mas eu não vou te dar spoiler não, porque isso seria feio. Mas... E uma atriz que também arrasou no filme foi a Sigourney Weaver, né? A Dana Barrett. Ou a moça do Alien, né? Do Alien lá, quer dizer... Eu sou doido, eu sei, mas é ela mesmo. Você deve lembrar daquela cena onde ela se transforma num cachorro demoníaco, né? Assim, porque todo mundo lembra do... É tipo erguei as mãos do Padre Marcelo, só que, né, dos fantasmas. Erguei as mãos e dai glória.
Ai, vocês têm que ver o filme, porque eu tô arrepiando com essas referências aqui, entendeu? Mas ó, você sabia que durante a audição dela pro papel, ela realmente teve que imitar um cachorro? E acontece que ela imitou tão bem que o diretor foi impressionado e não teve nem que pensar muito antes de dar o papel pra ela. Teve que só pôr um jornalzinho no chão, né? Ver se os postes estavam encapados lá, pra ela, porque tá imitando bem demais. A atriz ainda contou que quando o filme estreou nos cinemas, um montão de crianças perguntavam pra ela se ela tinha realmente se transformado num cachorro. E muito disso por causa dos incríveis efeitos especiais que o filme tinha. Só pra você ter uma ideia, o filme chegou até mesmo a ser indicado ao Oscar de melhores efeitos visuais. E logo numa das primeiras cenas do filme já surpreendeu todo mundo ali. Bem quando eles vão investigar uma biblioteca mal assombrada, me dão de cara com o espírito de uma bibliotecária. Você lembra? Prontos? Mas só que nem tudo saiu como planejado, né? Isso porque, pra cumprir a data de estreia, que eles falam assim, vamos estrear o dia tal? Vamos, né? Fazer isso. As primeiras cópias do filme foram pro cinema com efeitos inacabados, ou seja, não tão especiais assim. Nessas cópias dava pra ver até os fios aparecendo na cena. O diretor Ivan Reitman depois até disse que se surpreendeu, porque o público não tava nem aí. Você tem os fantasmas, não quer saber de fio, não, tá show de bola. No fim, acabou que a história era muito boa, então os detalhes eram o de menos. Mas voltando ao cachorro demoníaco, eu nunca pensei que eu ia falar isso numa frase, né? Mas tudo bem. Você com certeza já deve saber que ele foi uma criação própria pro filme, né? Naquela cena onde ele começa a correr atrás do personagem do Louis, dá pra gente ver melhor como é que ele é, os detalhes. Mas você sabia que em 2017 foi descoberta uma espécie de dinossauro que parecia demais com esse cachorro? A descoberta acabou pegando todo mundo de surpresa. E até mesmo o próprio Dan Aykroyd, o ator que interpretou o Ray Stantz, teve que verificar essa história. Talvez seja bom até tomar cuidado com essas descobertas, né? Porque vai que eles acabaram de encontrar mais uma criatura dos filmes por aí, né? Aí ia ser meio... ia dar um medinho. E falando no personagem do Ray, você deve se lembrar daquele sonho erótico que ele teve com um fantasma ali, né? Essa é uma cena bem esquisita, mas eu não tô aqui pra julgar, cada um com suas fantasias de fantasma, né? Se o fantasma gosta de fazer isso também, aí é problema do fantasma. Mas o que talvez você não saiba é que o Dan Aykroyd foi um dos principais roteiristas do filme. Na verdade, a gente até pode falar que o filme só existe por causa dele. Isso porque ele cresceu em uma família que era fascinada por fantasmas, e eles realmente pesquisavam bastante sobre essas coisas do sobrenatural. Ele conta que o avô dele chegou até mesmo a construir uma rádio para tentar captar sinais de outro mundo. E daí, partindo dessas histórias todas, ele teve a ideia de escrever o roteiro pro filme. Só que o primeiro roteiro dele era totalmente diferente de como foi. Só pra você ter uma ideia, no primeiro roteiro, o filme ia passar todo no futuro, ia ser meio uma ficção científica. Nessa história, os Ghostbusters iam viajar entre os mundos e realidades paralelas para capturar os fantasmas. Isso é uma ideia meio doida, né? Mas você sabe por que eles desistiram disso aí? Simplesmente porque ia ser muito caro para montar esse negócio. Eles fizeram as contas e eles iam gastar cerca de 300 milhões de dólares para filmar um negócio desse. Com esse dinheiro eu espero um fantasma de verdade vestido de Michael Jackson trazendo sorvete Häagen-Dazs enquanto eu jogo videogame. Menos do que isso, eu nem saio de casa. Daí eles decidiram fazer uma história atual e gravar em Nova York mesmo. E com isso o orçamento desceu de 300 para 30 milhões. E no final das contas, foi a melhor ideia mesmo, né? Com certeza. E sabe também o que é uma boa ideia? Você deixar uma curtida nesse vídeo e já começar a seguir o canal. Você sabe por quê? Eu tô te dando o caminho todo pra você entender o filme novo. E você sendo um pãozinho de queijo, eu posso te entender melhor e fazer um conteúdo que você vai gostar de verdade. Ah, e me segue no Instagram também, tá? Porque tem muita nostalgia por lá. @canal Nerd Show. Segue lá que eu tô te esperando. Já seguiu? Eu tô te esperando. Pode ir lá. Enquanto o Dan Aykroyd estava lá escrevendo o roteiro, você lembra que ele era bem amigo do John Belushi, né? E ele estava escrevendo o personagem principal justamente para ele. Isso porque eles já estavam fervendo em Hollywood. Eles tinham feito o filme Irmãos Cara de Pau e deu muito certo. Eu não sei se você lembra. We'd like to move to another table. How much for the little girl?
The women. Então é um jogo do Super Nintendo que era sensacional. Nossa senhora, que beleza. Mas infelizmente com a morte do John Belushi, muita coisa teve que ser mudada. Mas você sabia que o Geleia, um dos fantasmas mais famosos do filme, é uma homenagem ao John Belushi? E foi o próprio Dan Aykroyd quem chegou a dizer isso. De acordo com ele, o Geleia era só um cara festeiro que sempre queria curtir um pouco mais, assim como era o próprio John Belushi. E você sabia que antes ele não ia chamar Geleia, mas sim Cabeça de Cebola? Cabeça de Cebola? E que... Foi a audiência que inventou o nome de Geleia pra ele. E foi um nome tão melhor que passou a ser o nome oficial até hoje. E se tem uma coisa que é inesquecível desse filme, é a música, né? Who you call? Ghostbusters! Gostou do meu... Who you gonna call? I can't hear you. Não é à toa que o filme também foi indicado ao Oscar de melhor canção original. Essa era aquela música que ficava na cabeça de todo mundo. Who you gonna call? Essa música foi escrita pelo cantor Ray Parker Jr. e chegou até a ficar em primeiro lugar nas rádios durante 3 semanas. Mas você sabia que o Ray foi processado por plágio? Isso porque o Ghostbusters da canção parecia bastante com a canção I Want a New Drug do cantor Huey Lewis. Mas acabou que essa briga dos dois foi resolvida sem precisar ir para um tribunal. E hoje em dia todo mundo pode apreciar as duas canções do mesmo jeito. Mas uma coisa que não teve plágio e aconteceu de verdade foi o comercial dos Ghostbusters. Você lembra daquele comercial que eles gravaram no filme para poder divulgar o trabalho deles? Tipo assim, olha só, poderia estar roubando, poderia estar matando, mas estou aqui para matar fantasmas. Pois é. Você ou alguém de sua família já viu monstros, espectros ou fantasmas? Se a resposta for sim, não perca mais tempo. Pegue o telefone e chame os profissionais Caça-Fantasmas. Acontece que se alguém tentasse ligar para o número que aparecia lá no comercial, ia conseguir falar diretamente com os Ghostbusters. Ou melhor, assim, ia conseguir ouvir uma gravação feita pelos atores dizendo que eles estavam ocupados demais pegando os fantasmas para atender o telefone. Eles chegavam a receber até 1000 ligações por hora de um monte de fãs que queriam falar com eles um pouquinho. Será que dá para ligar para eles ainda ou tirar do ar? Porque eu vi uma pessoa ali na rua, mas eu não sei se é um fantasma ou se ele tá meio bêbado. É meio difícil distinguir os dois, né? E tem uma cena do filme que foi baseada em um mistério da vida real. Mas pro final, depois que eles derrotam os vilões e salvam a cidade, o Ray diz pro Lewis que ele tem muita sorte. Eu sei. O senhor participou do maior cruzamento interdimensional de raios desde o estouro de Tunguska em 1909. Isso porque ele participou do maior cruzamento interdimensional de raios desde o estouro de Tungsta em 1909. Eu aposto que quando você assistiu o filme, você não fazia ideia do que ele tava falando, né? Acontece que esse estouro de Tunguska que ele tava falando foi um desastre que aconteceu de verdade lá na Rússia em 1909. Nessa ocasião, a Rússia foi atingida por um meteoro, o que gerou uma pequena grande explosão. O pessoal estima que essa explosão tenha acabado com cerca de 80 milhões de árvores, causando grandes temores por toda a área. Por sorte, não teve nenhuma morte registrada por causa dessa explosão. E dizem que esse incidente foi causado por um meteoro, né? Mas pelo visto, o Ray tem uma outra teoria do que realmente aconteceu. E lembra dessa data porque vai fazer sentido no filme também, tá? Tô só jogando aí. Você com certeza vai lembrar daquele bonecão gigante, né? Um dos maiores vilões do filme. Aquela cena em que ele aparece destruindo toda a cidade e botando todo mundo pra correr. A ideia inicial é que essa cena fosse bem diferente. Eles queriam que o bonecão gigante tivesse saído do mar, pra ficar do lado da Estátua da Liberdade pro público ver o tanto que era grande aquele boneco. Até que era uma ideia boa, né? Mas faltou o quê? O tal do capilé. Acabou que por ser uma cena difícil e cara de se filmar, eles deixaram de lado e colocaram ele no meio da rua mesmo. E se você tem a impressão de que já viu aquele bonecão em algum lugar antes, você não tá errado não, sabe por quê? O Stay Puft até foi criado só para esse filme mesmo, mas acontece que para criar ele, os diretores se basearam em outros personagens. Um deles era o boneco Pillsbury Dog Boy, eu não sei falar esses nomes, muito difícil. Que é um mascote de uma empresa de comida bem famosa dos Estados Unidos. E o outro era o boneco da Michelin, né? Aquele mesmo dos postos de gasolina, pois é, você conhece. Eles fizeram isso justamente para dar essa impressão pro público de que já tinham visto, eu já vi isso aí em algum lugar. E não era eu olhando no espelho.
Até o outro mundo, Ray. Foi bom trabalharmos juntos, Pete. Mas no final do filme, eles acabam conseguindo derrotar o terrível Gozer quando eles cruzam os raios no portal para reverter o fluxo. Aquelas coisas científicas de Hollywood, né? Isso mesmo que eles tivessem dito lá no início do filme para nunca fazer isso. Mas você sabia que quando eles chegaram para filmar no final do filme, eles ainda não tinham decidido como que o final ia ser? Foi só quando eles estavam conversando sobre o que fazer que eles lembraram disso de cruzar os raios e que podia ser um ótimo jeito de terminar tudo. Bom, agora você tá preparado para ver o filme novo. E o filme, assim, promete voltar às raízes do original. E só para te animar um pouquinho, o diretor desse filme é o Jason Reitman, né? Que é filho do Ivan Reitman, o diretor original do filme. Eu posso te falar? Eu senti o caldinho dos anos 80 vendo esse filme. Mas aqui fica a minha recomendação, ó. Vai assistir dublado, que vários dubladores clássicos estão de volta e as piadas estão sensacionais. Isso aí honrou a nostalgia dos anos 80 total. Para esse filme nostálgico, então, eu dou 9 pães de queijo e meio. E pode ver sem medo que com esse tutorial você tem tudo para você aproveitar esse novo filme Ghostbusters Mais Além. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, vai ver mais vídeo. Tem um monte aqui, ó. Tem as cenas que vale a pena ver de novo da Elvira. Tá aparecendo aqui. Se fosse você, eu ia lá assistir. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!